Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um Conecta Terceiro Setor, um espaço onde nós aprendemos muito sobre o dia a dia e a gestão das organizações da sociedade civil, o nosso querido terceiro setor. E hoje eu tenho a alegria e a satisfação de receber aqui Erika Sais, que vai nos contar um pouco sobre o dia a dia do trabalho que ela desenvolve e também um pouco do que é desenvolvimento institucional. Você já ouviu falar sobre isso? Se sim, continua com a gente e aí vamos compartilhar conhecimento, e se não, tenho certeza que você vai aprender muito. E eu já tenho um favor para te pedir também. Compartilhe esse vídeo, divulgue esse vídeo para quem você acha que precisa aprender sobre o terceiro setor, sobre a gestão do terceiro setor, e vamos juntos, nós e você, fortalecer ainda mais o terceiro setor no nosso país, esse setor que é tão importante para o nosso dia a dia. Erika, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Oi, Débora, obrigada a você, é um prazer fazer essa conversa aqui hoje com você. Que bom, que bom. Sempre peço para quem está aqui se apresentar para o nosso público, para que a gente saiba com quem estamos conversando. Então, por favor, se apresente. Muito bem. Oi, gente, eu sou a Erika. Atualmente eu sou diretora executiva do Instituto ACP. O Instituto ACP é uma organização familiar que apoia organizações da sociedade civil com um foco, com uma missão muito específica e pouco comum na filantropia, que é fortalecer e promover o desenvolvimento institucional das organizações da sociedade civil. Então, o que a gente acredita? A gente acredita que quanto mais fortalecidas estejam essas organizações, melhor elas vão cumprir as suas missões, né? Isso se contrapõe ao que normalmente acontece na filantropia, que é apoio a projetos, né? Então, apoio a projetos, o dinheiro passa pela organização e vai embora, né? Pouco fica para realmente fortalecer e fazer com que aquela organização seja mais resiliente, mais autônoma e mais perene ao longo do tempo. Né? Para quem quiser saber mais, o nosso site é www.institutoacp.org.br. Eu sou também membro do Comitê Coordenador do Movimento por uma Cultura de Doação. O movimento é um movimento aberto, não institucionalizado, que conta com a participação aí quase de 400 pessoas e organizações num grupo de WhatsApp. Muito dinâmico, né? Onde a gente troca muito e debate muito sobre o setor. Você está lá, você conhece bem, você sabe, né? Sou também atualmente do comitê gestor de uma outra iniciativa que se chama Sociedade Viva, que é uma iniciativa também colaborativa. E a ideia do Sociedade Viva é justamente contar para a sociedade civil não organizada, para o resto, para as pessoas que não são de ONG, não são de sociedade civil organizada, o que é e para que serve uma organização da sociedade civil. Por que é importante? Por que as organizações são importantes? Como é que elas ajudam, né, nos apoiam na nossa vida, né? Seu sobrinho, a minha avó, as nossas tias, né, que não trabalham nesse setor, o que elas têm a ver com as organizações da sociedade civil? Por que é importante ter organizações da sociedade civil em uma sociedade? Né? Qual que é o papel social, né, dessas organizações? Então, o objetivo da Sociedade Viva é justamente contar para a sociedade para que servimos, quem somos, que diferença fazemos, né? Para que exista um conhecimento e um reconhecimento e uma valorização do trabalho das organizações, né? Também fortalecendo aí as organizações. Também pelo Instituto ACP, sou uma das cofundadoras da plataforma Conjunta, conjunta.org.br. A Conjunta é uma plataforma, um site que reúne conhecimento sobre desenvolvimento institucional, diversos tipos de conhecimento, né? A gente hoje tem materiais, podcasts, vídeos, os próprios vídeos e cursos da Escola Aberta do Terceiro Setor estão lá, né? Então, a gente está ali reconhecendo e valorizando todo mundo que está produzindo conhecimento sobre desenvolvimento institucional e facilitando o acesso, porque às vezes esse conhecimento está totalmente espalhado. Então, na hora que você precisa de ajuda, você não sabe aonde buscar, né? Então, a ideia é que esteja tudo no mesmo lugar, que seja mais fácil de buscar, que seja mais acessível para as organizações de qualquer parte do Brasil, né? Então, hoje estou envolvida com esses 4 projetos, né? Sou também mãe de um menino de 10 anos, do Matias, e atuo nesse setor há quase 20 anos, desde 2006. Então, já atuei em diversas organizações, olhando
o tema e para os problemas de diversas perspectivas, né? Eu sempre gosto de falar na versão curtinha, que estou fazendo a versão mais estendida, que eu trabalho com o Brasil, né? E acho que a sociedade civil organizada trabalham com os problemas que são problemas coletivos e que a gente tenta buscar soluções, respostas para esses problemas também de forma coletiva, né? Então, se organizando com outras pessoas que estão mobilizadas por aquela causa, né? Então, acho que nos últimos 20 anos tem sido um pouco essa a minha atuação profissional, mas até além de profissional no mundo mesmo, né? Está tão presente assim na minha vida que acho que tem um pouco a ver com quem eu sou mesmo. E aí eu vou pegar uma fala sua de 20 anos de experiência no setor social e eu queria que você contasse para a gente a evolução que teve de 20 anos até hoje da nossa sociedade civil organizada. Então, eu acho que tem mudado, está mudando bastante, né? E acho que tem duas dimensões de mudança. Uma dimensão de mudança que tem a ver com a mudança que a gente está vendo no mundo, né? A gente falava disso aqui antes de começar a entrevista, né? Como as coisas, em termos de comunicação, por exemplo, que a gente tinha quando a gente era criança, elas não existem mais, né? A gente está passando por uma transformação que a humanidade nunca viu acontecer de forma tão rápida, né? Então, o mundo está mudando muito e os problemas e os desafios também têm mudado. Claro que a gente tem desafios históricos, que existem aí desde séculos, né? E temos, somados a esses, temos agora desafios novos, que têm a ver com todas essas transformações, que passa muito por tecnologia, né? Que passa por mudança climática, por exemplo, com a nossa ação da humanidade sobre o planeta Terra. Então, acho que o terceiro setor, ele é esse lugar que olha para os problemas, né? Então, à medida que os problemas mudam, o terceiro setor precisa mudar também, né? A forma como a sociedade civil se organiza e que tipo de problemas e questões ela vai responder vai mudando com o tempo, né? Então, essa é uma dimensão de mudança. A outra dimensão de mudança, agora falando bastante, acho que do nosso cenário Brasil, né? Acho que o Brasil sempre foi um país que tem uma tradição de sociedade civil, né? A gente sempre teve muita organização na sociedade civil, muito movimento social, né, que historicamente foram muito importantes para várias conquistas, né. O que eu acho que aconteceu muito ao longo dos últimos 20 anos é que a filantropia, a forma de doar tem mudado e tem se tornado mais estratégica, existe um debate muito mais amplo, e que de maior alcance, então com mais organizações participando sobre a reflexão sobre como a gente doa e como que essa doação, para além de fazer o bem, né, ela pode criar, contribuir para a gente ter transformações sistêmicas, para a gente ter transformações reais, duradouras, né? Então, essa conversa, ela se ampliou muito nos últimos anos, né? Como você sabe, eu trabalhei no GIF 5 anos, né? Justamente nesse segmento da sociedade civil, que são essas organizações que têm recursos para doar, né? Então, vi muito, mesmo durante esses 5 anos, assim, como os debates amadureceram muito, né? E como os debates que hoje a gente faz no Brasil sobre como doar, eles são os debates, assim, mais contemporâneos, né? São os mesmos debates que estão acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, né? A gente está muito alinhado, tem um movimento global, né, acontecendo. E, por outro lado, acho que as organizações, elas também têm se preocupado mais com esses aspectos que têm a ver com a sua sustentabilidade, com a gestão, né, com profissionalização, né? Então, cada vez mais a gente sabe que o terceiro setor existe também graças a muito trabalho voluntário, né? Mas hoje você já tem milhões de pessoas trabalhando e vivendo do terceiro setor, né? Que se remuneram. A gente é um exemplo disso, Sim. né? Inclusive, ano passado saiu uma pesquisa, né? Falando, acho que, se eu não me engano, agora 6 milhões. Uma pesquisa que a gente participou também como Instituto ACP. 6 milhões de pessoas que vivem, o seu ganha-pão sendo profissionais do terceiro setor, né? Então, acho que a gente tem visto uma profissionalização nesse sentido, né? De dedicação exclusiva, de pessoas especialistas, de técnicos trabalhando no terceiro setor. E o terceiro setor se
se reafirmando como um grande parceiro, inclusive, do Estado, né, para a execução de política pública e também do setor privado, né, quando o setor privado decide contribuir, né, com esses desafios públicos, com esses problemas coletivos que a gente tem, muitas vezes, frequentemente, ele vai fazer isso por meio de uma parceria com organizações da sociedade civil, né? Então, acho que a importância nesses anos, ela só cresceu, né? Somando-se à importância que já existia antes, essas camadas aqui que eu trouxe, assim, que eu acabei de comentar. E na sua fala a gente vê muito a necessidade da profissionalização de quem atua diariamente na gestão e no dia a dia das organizações da sociedade civil. E você falou aí também de outros atores que podem trabalhar em conjunto. Então, é muito importante, diante do que você está falando, que a gestão, a governança, a administração de uma organização, ela seja bem feita, certo? Certo, muito importante. E acho que aqui eu queria até ampliar um pouquinho, né? Porque a gestão, muitas vezes quando a gente pensa em gestão, a gente pensa em coisas técnicas, né? Então, eu tenho esse conhecimento, eu sei fazer isso, né? Eu sei mexer no Excel, eu sei olhar um balanço financeiro para alguém que é da área de finanças, para alguém que é da área de comunicação. Estou formada em comunicação, eu conheço as ferramentas de comunicação, hoje eu conheço as redes sociais, sei como elas funcionam, né? Então, tem uma série de habilidades que são técnicas, né? E são fundamentais e importantes. Quando a gente traz aí esse termo, desenvolvimento institucional, né, ele tenta ampliar um pouco esse olhar. Então, ele tenta olhar, ele inclui todas essas capacidades técnicas, né? Mas ele vai incluir uma outra esfera de olhar também, que é mais sutil, no sentido de que ela é menos concreta, né? Então, tem um pouco a ver com a cultura organizacional, tem um pouco a ver com as formas que a gente escolhe de fazer o que a gente tem que fazer, e com essa reflexão e com esse aprendizado, né? Porque é um aprendizado contínuo, né? O que hoje pode estar muito bem na sua organização, você pode ter uma governança maravilhosa, pode ser que daqui a 2 anos, por mudanças de contexto da própria organização, ou por mudanças de cenário externo, do contexto externo, essa organização já não seja adequada, né? Você precisa fazer mudanças na sua governança, né? E para isso, para você conseguir estar atento a isso e perceber isso, você precisa estar olhando para isso e refletindo sobre isso de forma contínua, né? Então, eu gosto de dizer que tem esse outro lado do desenvolvimento institucional, que é um lado reflexivo, que a gente usa às vezes a metáfora da terapia, né? Que é assim, é o autoconhecimento, é você estar olhando para dentro o tempo inteiro e vendo como é que, desde dentro, como é que você se relaciona com o mundo lá fora. Tá fazendo sentido? Não tá? Claro, sempre pautado pela sua missão, pelo problema que você quer resolver, né? Pelo resultado que você quer alcançar, pela transformação que você quer ver no mundo. É isso que te guia, né? Mas tá fazendo isso o tempo inteiro. Então, também gosto de falar que não existe uma resposta única para um problema. Que cada organização tem uma trajetória, inclusive em relação à gestão, que é única e que é própria. Qual é a melhor forma daquela organização específica resolver aquele problema dela? Qual é a melhor forma daquela organização específica implementar um projeto? Né? Isso traz muita liberdade, mas também traz uma certa dificuldade, né? Traz um desafio, né? Porque é menos fácil mesmo, né? Quando tem uma resposta pronta, eu preciso aumentar minha captação. Leia esse manual, siga as instruções e o resultado final vai vir. Não funciona assim, a gente sabe que não funciona assim, né? Ou então, vou usar a mesma metodologia que a empresa X que eu trabalhava antes usava. E aí você usa e não funciona, não dá o mesmo resultado, né? Por quê? Porque é outra organização, é outra cultura, é outro fim, né? E essas respostas, elas precisam ser construídas coletivamente por quem está ali formando e fazendo aquela organização acontecer, né? Então, a capacidade técnica, ela é maravilhosa, ela é super importante, mas ela precisa estar sempre acompanhada de uma reflexão, né? Porque mesmo no técnico, às vezes você vai descobrir que existem vários caminhos para você
enfim, resolver, endereçar alguma questão que você tenha para resolver e para endereçar, né? Durante muitos anos, desenvolvimento institucional foi conhecido também como captação de recursos. Como atualizar esse termo e cada caixinha estar na sua caixinha certa? Então, na nossa compreensão, né, na compreensão, quando eu digo nossa, eu digo do Instituto ACP, digo da Conjunta e digo dessas organizações na Conjunta, a gente tem um comitê consultivo colaborativo, que tem 33 organizações participando. E essas organizações todas têm alguma relação com o desenvolvimento institucional, seja como doadoras, seja como produtoras de conteúdo, seja como produtoras de conhecimento, pesquisadores, seja como organizações que pensam seu desenvolvimento institucional. Então, a gente usa muito esse grupo para fazer essa reflexão sobre o que a gente entende, o que é, o que não é, e isso é uma reflexão constante, como eu acabei de falar, né, a gente vai fazendo isso de modo continuado, né, a gente não está aqui para dizer, é isso, ponto final, não tem mais conversa, não, a ideia é que tenha conversa, sempre tenha conversa, né, tenha questionamento, né, a gente acredita no vamos se questionar, vamos perguntar, vamos repensar se essa é a melhor forma, né, então fiz esse parênteses para dizer que o que eu vou falar aqui não é uma verdade absoluta, né? É um pouco fruto dessa construção coletiva que a gente tem feito no âmbito do Instituto, no âmbito da Conjunta, né? Então, para a gente, hoje, desenvolvimento institucional, para ficar concreto, para ficar fácil de entender, a gente tem ali 10 temáticas de desenvolvimento institucional. Captação de recursos é uma delas, mas é só uma delas, né? Então, a gente tem captação de recursos, a gente tem comunicação, a gente tem planejamento estratégico, a gente tem gestão jurídica e financeira, a gente tem avaliação e todos os processos de aprendizagem, de conhecimento interno dentro da organização, a gente tem aspectos de diversidade e inclusão, que tem a ver com diversidade e inclusão do ponto de vista de dentro, né? A gente tem governança como uma dimensão super importante do desenvolvimento institucional, né? Então, fazendo assim uma metáfora da lojinha, né? Cuidar da lojinha, né? Cuidar da lojinha, você precisa ver se o produto está arrumadinho ali, se está tudo funcionando no caixa, se o estoque está organizado, né? Se o pessoal da venda ali, de quem está no caixa, está tudo bem com ele, se o pessoal que está trabalhando ali dentro está ali com ele. Isso me faz lembrar uma outra dimensão, que é gestão e cuidado de pessoas, que é algo que tem se tornado, assim, muito... Acho que desde a pandemia, ganhou uma relevância muito grande na sociedade e também nas organizações da sociedade civil, né, que se viram muito sobrecarregadas durante o período da pandemia, porque o trabalho só aumentou, os problemas só aumentaram. Quando os problemas aumentam, a sociedade civil fica mais sobrecarregada, né? Então, os problemas só aumentaram e as questões de saúde mental começaram a aparecer, né? Só que a questão de saúde mental, quando você tem uma questão, um problema, ela é só a ponta do iceberg, né? Porque debaixo de tudo isso tem você olhar para a sua equipe, para quem está formando aquela organização, né? Então, para que não chegue ali em cima, né? Para que o problema não apareça nesse lugar, enfim, tão difícil, né? Que é quando você já tem uma questão, né? Como é que você pensa e cuida da equipe, né? Então, na nossa concepção, tudo isso está envolvido, são temas, são dimensões do desenvolvimento institucional, e aí tudo isso, assim, transversal a tudo isso, tem essa questão da aprendizagem e da reflexão contínua, né? E tudo isso que tem a ver com dentro, em diálogo com o mundo, né? Então, porque acho que na sociedade civil, mais ainda, né? Você está tentando resolver um problema que está lá fora, né? Não aqui dentro. Então, você precisa pensar tudo isso em diálogo com o que está acontecendo no contexto, né? Então, é bem complexo, né? Quando a gente olha para tudo isso. Por isso que a gente vai tentando ir por partes, né? E trazer esses aspectos, né? A gestão e desenvolvimento, cuidado de pessoas, o planejamento, a captação, a comunicação, a gestão financeira, a jurídica, a avaliação, a inclusão, a diversidade, e para você conseguir olhar para essas caixinhas para não ser tomado por essa, enfim, são muitas coisas, né? Então, quase que eu diria que, assim, o objetivo é a gente criar uma cultura de desenvolvimento institucional. É a gente conseguir fazer com que pensar sobre como estamos fazendo as coisas seja algo
que aconteça de forma permanente e continuada, e que exista espaço para isso dentro da organização, né? E eu vou dar um spoiler aqui, com a sua licença, para você que está acompanhando a gente, quer conhecer ainda mais, quer saber ainda mais sobre o desenvolvimento institucional na Escola Aberta do Terceiro Setor, www.escolaAberta3, você vai encontrar um curso online com Érica explicando sobre isso, né? Já fiz aqui o merchan do nosso curso. Muito bem, em breve. Em breve. E aí, Érica, eu queria te perguntar também uma fala que você falou na sua apresentação sobre o trabalho das organizações, eles ser tão intrínseco na vida de todos nós, daqueles que estão atuando no dia a dia como empregados, funcionários, colaboradores internos, voluntários, e daqueles que não, né? No teu olhar, qual a importância desse trabalho, né, das ONGs, das OSCs, no dia a dia, para que a gente possa construir uma sociedade melhor de verdade? Muito bom esse seu ponto e a sua pergunta, porque acho que esse trabalho que tem a ver com sociedade viva, que eu comentei antes, ele não dá para ele ser feito só por uma equipe, por um grupo de pessoas que está ali mais diretamente envolvido na sociedade viva, né, nessa iniciativa. Ele precisa ser feito pela sociedade civil organizada como um todo. E acho que, pegando também o gancho, né, do que tem mudado nos últimos 20 anos, acho que nos últimos 20 anos a gente foi se reconhecendo e foi construindo uma identidade enquanto setor. Mas isso ainda está em construção, né? Então tem muitas organizações da sociedade civil que não se apresentam como eu sou uma organização da sociedade civil, né? Enquanto que se você pegar no setor privado, por exemplo, não importa se é a padaria que está na esquina da sua casa ou se é uma multinacional que está em 50 países, elas vão se definir como uma empresa. Eu sou uma empresa, eu tenho uma empresa, eu sou uma empresa, eu trabalho numa empresa, né? Que empresa? Ah, a padaria, a lojinha da papelaria, o salão de beleza, não sei, a Nestlé, a Unilever, a Johnson & Johnson, a Danone, né? Todos eles trabalham em empresas e se reconhecem como empresas. Na sociedade civil organizada, isso não acontece ainda dessa forma, né? Então, acho que a gente está nesse processo, eu sinto, que cada vez mais, o próprio termo terceiro setor, que não é um termo tão antigo assim, né? Deve ter isso, uns 20, 30 anos, talvez, ele faz parte desse lugar de construir um lugar que antes era muito difuso, que não era claro, que não existia. Quer dizer, existia, mas ele não estava dominado, né? Então, acho que tem um processo aqui, né? E aí tem essa consciência que você, né, enquanto liderança de uma organização da sociedade civil, você que trabalha na gestão, você que trabalha numa organização da sociedade civil, também está representando o conjunto, né? Você não está representando só a organização que você trabalha, você está representando esse conjunto de organizações, né? Então, quanto mais consciente a gente é desse papel, mais a gente consegue contribuir para que outras pessoas e o resto da sociedade nos vejam da forma como somos, que é muito diverso, né? São muitas causas, são muitos tipos de organização, são muitos perfis de organização, são muitas formas de atuar, né? Então, tem as pessoas que vão distribuir sopão de noite, né, para moradores de rua, por exemplo, e tem as pessoas que estão fazendo advocacy em esferas do governo federal. São trabalhos de naturezas completamente diferentes. A gente não quer, de forma nenhuma, colocar tudo no mesmo saco, ou dizer que é a mesma coisa, né? Não é. Mas somos todos partes do mesmo setor. Assim como o salão de beleza é do mesmo setor que a farmacêutica multinacional, né? Então, eu acho que na Sociedade Viva, a gente tem feito também esse trabalho de mobilizar outras organizações para que elas também possam ser porta-vozes dessa importância e de conhecimento sobre esse setor. Se nós estamos com quase 6 milhões de empregados, colaboradores internos, mas as ações das instituições, elas podem ter chegado a praticamente todos os brasileiros, ou quase todos os brasileiros, porque também nessas pesquisas a gente vê as cidades do Brasil onde o único hospital é uma ONG.
Isso. Né? E o brasileiro ainda precisa saber disso. Daí a importância da gente cada vez mais compartilhar mais informações. Você que está assistindo a gente aqui no Conecta Terceiro Setor, amplie a divulgação desse vídeo também para que mais e mais pessoas saibam da importância do dia a dia das organizações da sociedade civil, também chamadas de terceiro setor, também chamadas de ONG, tem vários nomes também aí, né? A taxonomia é ampla, mas todos trabalham para a construção de uma sociedade mais justa, mais solidária, né? Cada um na sua causa, como você disse, né? Cada um fazendo o seu trabalho todos os dias, né? E daí a importância também de que elas tenham recursos para fazer isso. Daí a importância da doação, além de todos os projetos que cada organização tem de captação, né, ter o olhar do desenvolvimento institucional, mas daí a importância também de que você que está assistindo a gente, de que você possa fazer a sua doação também para a causa que mais toca o seu coração, né? Porque o brasileiro, ele é solidário. Haja vista isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a mobilização do Brasil todo para que um Estado ele se reerga, né? E precisa ainda muito de muito mais. Todos os estados precisam, né, de muito mais. Então, eu queria que você também pudesse falar, por favor, sobre a ampliação da cultura de doação, porque ela é importante também aqui no Brasil. Eu acho que é o que você falou, né? A gente é um povo super solidário, né? A gente é um povo que doa, em especial nesses momentos de tragédia, né? Então, quando acontece uma tragédia e a gente está muito exposto a essa tragédia, acho que a solidariedade do brasileiro aparece assim de forma muito forte, né? Mas quando a gente fala de cultura de doação, a gente está falando de uma forma de olhar para a doação e se relacionar com a doação que não tem a ver com a tragédia, que tem a ver com cada dia, com o todo dia, né? E é cultura, porque isso é uma coisa que é lento e se constrói mesmo, né? E que tem tudo a ver, por exemplo, com a imagem que a sociedade tem das organizações da sociedade civil, porque muitas vezes essas doações são destinadas para organizações da sociedade civil, né? Então, entender o trabalho, a importância, né, dessas organizações é fundamental, por exemplo, para que a gente possa ampliar a cultura de doação no país, né? O entendimento de que o problema que ele é coletivo, ele também é causado por mim, e a solução dele também é minha responsabilidade, também, veja, não é responsabilizando ninguém, é o também, né? Que as coisas que são, as coisas ruins, que são também reflexo do que nós somos como sociedade, né? Eu sou porque somos, né? Aquele ditado africano, Ubuntu, né? Que eu acho que sim, a gente viu na pandemia, quando a gente se isola, né? Quando a gente tá sozinho, como a gente perde uma grande parte, né? Da nossa vida, do que somos, né? Então, esse lugar dessa consciência do coletivo, né? De que a gente precisa se implicar, e claro, não é se implicar com tudo nem o tempo inteiro, né? E aí, por isso que tem gente que vai criar a ONG de combate à fome, tem gente que vai criar a ONG de preservação do meio ambiente, tem gente que vai criar a ONG da proteção animal, né? Tem gente que vai criar a ONG das cidades mais sustentáveis, enfim. Mas a gente se implicar com problemas que são coletivos é um exercício mais do que importante, bacana, né? Posso aqui falar de que, você vai ter vários benefícios, né? Ao doar você recebe também, toda aquela história, né? Mas mais do que isso, é necessário, né? A gente habita a mesma casa. Todo mundo mora na mesma casa, chama-se planeta Terra, né? O que acontecer com esse planeta nos afeta a todos, em alguma medida. Pode ser que o problema esteja um pouco mais perto ou mais longe da sua casa. Mas é uma questão de tempo, vai nos afetar. Então, essa consciência coletiva, eu acho que ela é muito fundamental para a promoção da cultura de doação, né? E isso é uma coisa que a gente constrói desse jeito que a gente está fazendo aqui, conversando sobre isso, disseminando essas ideias na escola, na família,
exercitando, né, se aproximando de uma organização ou de um trabalho social ou fazendo um trabalho voluntário, né, criando conexão, né, porque a gente, seres humanos, eu acho que não gostam de fazer coisas por obrigação, a gente gosta de fazer coisas movidas pelo nosso amor, pelo nosso afeto, né, pela nossa emoção, né, então a gente precisa criar conexão, né? Acho que a gente consegue cuidar melhor do planeta quando a gente se sente conectado com o planeta. A gente consegue ajudar nosso vizinho quando a gente está conectado com o vizinho, né? A gente consegue ajudar o Rio Grande do Sul, daqui de São Paulo, ou do Acre, ou da Bahia, quando a gente se conecta com o Rio Grande do Sul, né? E aí a mídia, por exemplo, tem um papel muito importante, né? Porque é ela que vai promover que a gente consiga se conectar com a dor de quem está lá, né? Com o problema, com o sofrimento de quem passou o que passou, por conta dessa tragédia, né? Então, é a partir da conexão, né? Então, acho que quanto mais a gente estimular e fomentar conexões reais, verdadeiras, né? De amor em relação ao outro, né? Em relação a quem está à nossa volta, a gente vai conseguir exercitar cada vez mais a doação. E à medida que a gente exercita a doação, isso vai se transformando em cultura, né? Mas isso leva tempo, né? Ela pode virar... o doar pode virar conversa no jantar. Exato. Né? Da família, né? Que daí também vai passando para outras gerações, né? É um trabalho que sempre tem que ser feito todos os dias. Exatamente. Né? Bom, a gente falou de desenvolvimento institucional, falamos de cultura de doação, falamos da importância do trabalho das organizações da sociedade civil para o nosso país. E eu queria caminhar já para o final, até apenas por uma limitação de tempo, só de agenda, para que você falasse para a gente qual que é a sua visão de um futuro próximo, do quanto que as organizações podem, de fato, com o apoio da sociedade, por meio das doações, por meio do trabalho voluntário, enfim, como que as organizações podem ajudar a melhorar o nosso país? Acho que elas já estão ajudando, tá? Vou partir dessa premissa. Acho que elas já ajudam, elas mais do que ajudam, elas não ajudam, elas são parte do que esse país tem de bom, né? E elas fazem um trabalho que acho que tem até um desafio no setor, né? Que é assim, como é que a gente mede o impacto da filantropia, como é que a gente mede o impacto da atuação das organizações da sociedade civil? E é muito difícil, a gente não conseguiu achar uma resposta, a gente conseguiu achar a resposta para medir qual é o percentual do PIB, quantos número de pessoas que trabalham nesse setor, mas para medir o impacto disso no Brasil, eu não consigo imaginar um Brasil sem sociedade civil organizada, assim, né? Se a gente já tem milhares de desafios, né? Imagina se não tivesse sociedade civil organizada trabalhando nesse país. Eu não tenho, assim, não consigo visualizar o que seríamos sem a sociedade civil organizada, né? Agora, o que eu acredito muito, né, e tem muito a ver com o trabalho que o Instituto ACP faz, que a gente está propondo disseminar via plataforma conjunta, que a sociedade viva tem um papel muito importante também, imagina se a gente já é essa potência toda, imagina se a gente tivesse organizações que conseguissem pensar a longo prazo, né, que investissem nas pessoas, né, para a gente ter não só as melhores pessoas, mas pessoas felizes e saudáveis trabalhando nas organizações. Se a gente conseguisse fazer planejamento de longo prazo, se a gente conseguisse investimento para inovação, para testar coisas, sabendo que às vezes não dá certo, porque inovação é sobre isso, né? É a gente experimentar, 9 vão dar errado, uma vai dar certo, mas essa que deu certo já vai beber da fonte de todas as anteriores que deram errado e surge alguma coisa muito incrível, né? O que já acontece, o que já tem surgido, né? Então, imagina se a gente tivesse organizações que tivessem mais fortalecidas no que a gente tem chamado no seu desenvolvimento institucional. Acho que o potencial e a potência é imenso, né? O potencial de transformação, de escala, é imenso, né? E para isso a gente precisa de comunicação,
E para comunicação a gente precisa de investimento, né? Não é isso que todas as empresas fazem, desde a pequenininha até a grande. Elas precisam contar que elas existem, que serviço elas oferecem, o que elas estão tentando resolver, como elas resolvem o que elas estão se propondo a fazer, né? E elas precisam conversar com os consumidores, consumidoras, né? Para tentar te convencer de que aquele produto é bom, de que aquele serviço é bacana, de que você deveria escolher ela e não a outra, né? Funciona mais ou menos também para o terceiro setor, só que o que a gente está tentando fazer tô querendo combater a fome, preciso da sua ajuda para combater a fome, eu preciso contar para as pessoas, né? Então, e para contar para as pessoas eu preciso de palco, eu preciso de visibilidade, né? Eu preciso de mídia. Então, precisa de investimento em comunicação, precisa de investimento em pessoas, precisa de investimento em processo, em gestão, né? Para que a gente possa fazer tudo da melhor forma possível, transparência, né? A gente precisa ter, até para conseguir ganhar a confiança da sociedade, a gente precisa conseguir ter processos claros, transparentes, né? Governança, né? Governança é algo muito importante quando a gente fala de transparência, porque governança, eu gosto de dizer que governança é como é que você decide na sua organização. Governança não é o conselho. Governança é como você decide. Então, e que isso esteja claro e que seja compartilhado, que você possa compartilhar isso, é algo que dá muita confiança para os outros, mas que também melhora enormemente o seu funcionamento, né? Então, se dentro da organização a equipe sabe como as decisões são tomadas, que caminho elas fazem para serem tomadas, melhor elas estarão, mais confortáveis estarão, mais clareza vai haver, né? E aí, de novo, para falar desse exemplo da governança, então tem um jeito de fazer governança? Não, tem muitos jeitos de fazer governança. Você pode ter uma governança um pouco mais vertical, que a gente chama, né? Que tem alguém que decide, ou algumas poucas pessoas que decidem. Você pode ter processos de governança mais horizontais, com sociocracia, né? Onde você, dependendo do projeto, tem uma liderança diferente que está decidindo, né? Você tem fóruns de decisão que são mais compartilhados e mais coletivos, né? O conselho, que é um espaço super importante, super relevante, né? Eu, como gestora, diretora de uma organização, né? Responsável pela direção executiva de uma organização, uso muito o meu conselho para me ajudar, né? Para debater, para estressar os assuntos, sabe? Debater aquilo até aparecerem as questões, os dilemas, os lugares onde, enfim, há dúvidas, né? Para que a gente possa dialogar com eles e trabalhar com eles, né? Mas o conselho não é para ser uma coisa formal do estatuto, é para ser algo que a gente usa. Tem que ter usabilidade, a gente precisa conseguir usar. Às vezes eu vejo organização que tem conselho, que o conselho vira um estresse. O diretor executivo, a diretora executiva começa a ficar nervoso antes da reunião, porque vai ter reunião, vai levar, e aí você tem certeza de alguma coisa que você leva para o conselho fala não. Aí você fala, nossa, e agora? Aí desanima, né? Então, pensar esses processos, para que eles servem? Eles estão a serviço de quê? Qual que é a função? Qual que é o papel? O que a gente está buscando? Deixar isso claro, né? Nos ajuda muito a ter organizações mais fortalecidas, mais resilientes, mais autônomas, que consigam pensar mais em longo prazo, né? E eu acho que o potencial que isso tem é muito grande, assim, para produzir inovação social, para produzir inovação ambiental, para de fato resolver os problemas, para ajudar as empresas, para ajudar o Estado, o governo a responder melhor, né, a fazer melhor o papel fundamental que esses dois setores têm. Eu sempre gosto de dizer que eu não acredito que a sociedade civil organizada serve para substituir o Estado. Eu não acredito nisso. Já fico nervosa quando alguém fala isso, porque eu realmente não acredito. São papéis muito complementares, né? Então, acho que a potência é enorme, assim. Eu tenho certeza que você aprendeu muito nessa nossa conversa, porque eu aprendi muito. E aqui, Kika, obrigada. E aí já divulgando o seu apelido também. Claro, ele é público. Eu sempre me apresento como Kika, coloco no crachá e tal. Aqui eu falei Erika, você me apresentou como Erika, então eu falei Erika, mas sim. A nossa querida Kika aqui, que ensinou muito. Então,
Espero que você tenha gostado dessa nossa conversa, dessa nossa verdadeira aula que tivemos aqui, porque a gente sempre fala, né? A gente educa informando e informa educando aqui também no Conecta Terceiro Setor. Obrigada de coração. Obrigada a você, foi um prazer, adorei. Que bom, eu também, e obrigada também a você que acompanhou a gente desde o começo, e eu já te faço um convite para que esteja conosco na nossa próxima entrevista. Um abraço e até lá!